Muito da sua qualidade de vida é definida pela qualidade dos seus pensamentos. E uma das melhores formas de nutrir os teus pensamentos com mais qualidade é estudando filosofia. Eu era um menino arrogante, imaturo, fugia das responsabilidades e muitas vezes deixava o meu medo me paralisar. Eu não sabia o que era força, a liderança e nem mesmo princípios. Hoje, eu sou uma pessoa que não só tem clareza sobre a minha filosofia de vida, mas também inspiro outras pessoas a se transformarem. O que mudou? Tudo começou com a filosofia certa. E hoje eu vou te mostrar como você pode encontrar a sua. Uma história bem rápida. Teve uma vez na minha adolescência, num dia bem específico, era um campeonato de jogos escolares e eu estava no pior momento da minha adolescência. Eu tinha conhecido o cancelamento antes mesmo de cancelamento ser algo famoso. Eu lembro que eu estava no time e eu era o goleiro reserva. O goleiro titular era melhor do que eu. Durante o nosso jogo, nosso time tinha tomado 7 gols. O goleiro melhor do que eu tinha tomado 7 gols. E eu rezava pra não entrar. Eu falava, eu vou tomar 15. E era mais fácil eu me esconder do que encarar a pressão. Eu tava com péssima confiança e autoestima. Com medo do que eles iam falar de mim. Se iam dar risada de mim. Mas então, no comecinho do segundo tempo, o treinador me chamou. No momento que eu entrei, já no primeiro lance, eu saí no mano a mano com o atacante e defendi. Era o melhor jogador do time deles. Puta que pariu. Cara, aquilo ali foi o suficiente para eu ter confiança. Eu fui lá no escanteio e defendi outro, depois outro e outra. A gente perdeu de 7-0, mas eu não tomei nenhum gol. E ali eu entendi que eu podia e deveria me tornar alguém mais forte, mais corajoso. Anos depois, na faculdade, eu já fui ali estudar filósofos e descobri que eles trabalhavam temas que eu tanto precisava. E estudei eles, apliquei na minha vida e hoje eu quero compartilhar o melhor que eles ensinam para como você ser mais forte. Depois de tudo isso, faculdade, jogos de adolescência e tal, hoje eu trabalho como mentor. Eu ajudo as pessoas a alcançarem bons hábitos, a se tornarem mais fortes, mais carismáticas, se tornarem grandes líderes nas suas áreas. Eu já passei pelo caminho de quem não sabe por onde começar. Eu consegui conquistar força física, força mental, resiliência emocional, clareza sobre os meus princípios. E nada disso veio do acaso. Muito veio de inspiração nos maiores filósofos da história e aplicar os ensinamentos deles de formas práticas. E é isso que eu quero compartilhar, beleza? Se eu conseguir sair da apatia, da procrastinação e do medo, você também vai conseguir. Primeiro ponto que eu quero falar com você é a força. Por que muitos de nós hoje em dia não temos capacidade de ter força de fazer as coisas? E aqui, um convite é muito interessante a gente pensar em Nietzsche, que vai dizer o seguinte: você tem que abraçar a dor e transformar a dor em poder. O Nietzsche acreditava num conceito de amor fati, que é amar o destino até quando ele é bom, até quando ele é ruim. Ele dizia que what doesn't kill me makes me stronger, né? O que não me mata me fortalece. A força vem da nossa capacidade de encarar a dor meio que como se fosse um trampolim para a evolução. Sinto a dor, uso aquela dor como evolução, como combustível. Então, eu quero que você pense nas vezes que você já enfrentou uma adversidade enorme, tipo uma perda, uma falha, e você se ergueu ainda mais forte. Isso aqui é o Nietzsche, né? Puro Nietzsche. O segundo filósofo é o Aristóteles, trazendo a prática das virtudes. Para você entender, para o Aristóteles, força não é só uma força física, mas também a força moral. Essa força nasce da prática constante das virtudes, como a coragem, a temperança e a justiça. E o Aristóteles vai dizer que o que molda o nosso caráter é a repetição das virtudes. Você é o que faz repetidas vezes. Excelência, portanto, é um hábito e não um ato. Essa frase é dele. Então, se você quer ser um cara disciplinado, você precisa começar com pequenos hábitos diários. A força ela vai se construir como o treinamento de um músculo, aos pouquinhos. Nosso terceiro filósofo é o Marco Aurélio, que vai dizer que o autocontrole é a verdadeira força. O estoicismo do Marco Aurélio vai ensinar que a verdadeira força vem quando a gente domina as nossas próprias emoções. E ele vai escrever uma frase que é mais ou menos assim: você tem poder sobre sua mente e não sobre os eventos externos. Quando você perceber isso, você vai encontrar a verdadeira força. Então, sabe quando você consegue não reagir impulsivamente, seja uma discussão, uma provocação ou diante de uma crise? É aqui nesse momento que você está criando força interior. O quarto a falar de força é Platão, que vai trazer a harmonia da alma, razão e espírito. Para o Platão, a força surge quando a gente tem um equilíbrio entre o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. E ele vai dizer que um líder forte, uma pessoa forte, buscam sempre essa harmonia. Qual que é a lição prática para a gente aqui? Dedicar tempo com a nossa mentalidade, ao nosso estudo e ao nosso cuidado com saúde física é uma forma de cultivar o que é força de verdade. Quinto, nós temos Confúcio, ou Confúcio, ou Confúcio.
A disciplina forja o caráter forte. Então Confúcio vai dizer que a força ela é um reflexo da disciplina. Ele era um cara que acreditava que a perseverança e a repetição dos bons hábitos moldam pessoas fortes. Então imagina acordar todos os dias para treinar, mesmo quando você não está motivado. É essa rotina que vai gerar força mental e força física. Em sexto, por último aqui, falando sobre a força, nós temos Musashi Miyamoto, o conhecido como o maior samurai de todos os tempos. E ele dizia do treinamento da mentalidade de guerreiro. Para o Musashi, ele defendia que a força vem do treino constante, do foco inabalável. Ele vai dizer a seguinte frase: o caminho do guerreiro é treinar até que a técnica se torne instinto. Seja no trabalho, no esporte ou nos estudos, quem busca excelência precisa de um compromisso contínuo com aprender, com o aprendizado. Então, para resumir essa parte da força, nós temos Nietzsche falando que a força vem de aceitar a dor e usar ela como combustível. Aristóteles vai dizer que a força vem de conseguir manter a prática moral das virtudes como coragem, justiça e temperança. Platão vai dizer que a força está no equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Só resumindo, nós temos, em primeiro lugar, Nietzsche falando que a força vem de amar o destino, aceitar as coisas, aceitar a dor e usar a dor como combustível. Aristóteles vai dizer que a força vem de cumprir todos os dias, cumprir aquelas virtudes, a excelência das virtudes, da justiça, da coragem, da calma, da temperança, que é saber ser comedido, saber ser... Qual é o nome daquilo? Ser equilibrado. Marco Aurélio vai dizer que a força está no autocontrole, na capacidade de controlar as nossas reações diante das emoções. Platão vai dizer que a força vem do equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Confúcio vai dizer que a força vem da disciplina. E o Musashi vai dizer que a força vem literalmente do treino, porque o treino vai trazer treinamento mental, um treinamento físico. Vamos para o segundo tema aqui, que é liderança. Então, nós vamos trabalhar os mesmos filósofos dentro do conceito de liderança. Nietzsche. Um líder nietzschiano é um líder que vai desafiar as pessoas a se superarem e alcançar o potencial máximo delas. O Nietzsche é o primeiro coach da história porque tinha os sofistas, mas ele tinha esse pensamento de desenvolvimento pessoal. Então imagine aqui um líder que lidera a equipe, não só para buscar resultados, mas para buscar crescimento, para buscar ser melhores. Melhor do que você buscar resultados é você buscar desenvolver pessoas que atingem resultados. Depois temos Aristóteles, que vai dizer que o líder é aquele que busca o bem comum com justiça. Que o líder tem sempre que agir com virtude e buscar o bem coletivo. E quando eu falo líder, pessoal, pode ser na sua casa, pode ser com seus amigos, pode ser no seu trabalho, pode ser no seu time de futebol, no seu grupo que joga Call of Duty à noite. Decisões difíceis, como gerenciar um conflito no trabalho, elas demandam um equilíbrio entre o que é justo e o que é eficiente. Nosso terceiro aqui, novamente, o Marco Aurélio vai dizer de liderar com virtude. Que um líder precisa servir aos outros. Ele não manda, ele serve. Serve com humildade e serve com resiliência. Então, quando você coloca o bem-estar da tua equipe acima dos teus interesses pessoais, você vai liderar como Marco Aurélio. O quarto líder é, novamente, Platão, que vai dizer do líder filósofo, o rei filósofo, guiado pela sabedoria, pela busca da verdade. Então é você pensar um professor, um mestre, que lidera os seus alunos, ensinando eles a pensar criticamente. Isso é um exemplo disso, de um líder platônico. Novamente, em quinto lugar, vindo por quinto, Confúcio, dizendo a liderança pelo exemplo. Para o Confúcio, a autoridade ela vem do exemplo moral, não de um poder imposto. A autoridade não vem de eu impor o meu poder, e sim eu mostrar que eu faço 2 vezes mais que você aquilo que eu estou pedindo. Então, ser mais pontual, ser mais respeitoso, ser mais íntegro nas suas ações vai inspirar os outros a seguir o seu modelo. Então, se você quer que alguém seja pontual, seja pontual. Se você quer que alguém seja respeitoso, seja respeitoso. E por último, o Musashi vai dizer que você tem que liderar pela maestria, que o líder consegue inspirar os outros a demonstrar domínio sobre a arte ou a profissão. Pensa no técnico de um time que é respeitado porque ele já passou pelas mesmas dificuldades, Por exemplo, o Zidane, ou o Cruyff, até mesmo o Xavi, que se tornou treinador recentemente. Então, para a gente conseguir resumir aqui, nós vamos ter então o líder nietzschiano, que é um líder que busca com que os seus comandados, seus liderados, sejam melhores pessoas, mais do que só pessoas que buscam resultados.
O líder aristotélico, que vai dizer que o líder precisa saber equilibrar o bem comum, a virtude, com aquilo que é eficiente, que nem sempre a gente tem que os fins vão justificar os meios, e a gente tem que saber equilibrar a ética, a justiça e a virtude com isso. Depois nós temos o Marco Aurélio dizendo que o líder é aquele que lidera para o interesse dos outros, acima dos interesses dele, aquele que serve com humildade, que serve de forma resiliente. Platão vai dizer que o líder é aquele que busca guiar aqueles que ele lidera para ter melhor pensamento crítico, para serem mais sábios, para conseguirem até mesmo questionar as decisões do próprio líder, melhorando todo mundo num processo dialético. Confúcio vai dizer que a liderança parte não de uma imposição de poder, mas sim de um exemplo, você dá mais um exemplo melhor. E o Musashi vai dizer que o líder é aquele que lidera pela maestria, ou seja, aquele que já trilhou o caminho daqueles que ele está liderando. Se você consegue colocar essas 6 coisas juntas, você com certeza vai se tornar um grande líder. Então, um líder que busca o desenvolvimento pessoal daqueles que você lidera, um líder que busca liderar com justiça, equilibrando o que é justo, o que é ético e o que é eficiente, um líder que consegue servir aos seus liderados e não ser servido, com humildade e resiliência, um líder que busca que os seus liderados sejam mais sábios, mais críticos, para que todos melhorem no processo, um líder que tudo aquilo que ele pede, ele faz 2, 3 vezes mais, e um líder que tudo aquilo que ele ensina, ele é bom, ele sabe fazer. Vamos agora aqui para a mentalidade, né? Então Nietzsche vai trazer para a gente a importância de aceitarmos o nosso destino, abraçar os desafios da vida e aprender com eles vai criar resiliência. Então a ideia aqui é nunca deixar uma crítica abalar seu trabalho ou sua autoestima. Você tem que aceitar ela como parte do processo, assim como os elogios, eles são parte do processo. Eles não definem nada. O Aristóteles vai ensinar que a razão é a nossa âncora emocional. Que sempre que alguma coisa nos incomodar, a gente tem que usar lógica para manter a estabilidade emocional. Respirar fundo e analisar a situação antes de reagir com impulsos poderosos, né? O terceiro vai ser o Marco Aurélio, que vai dizer só se abala com aquilo que está sob seu controle. Porque quando a gente foca naquilo que a gente consegue controlar, a gente elimina o estresse desnecessário. Você tem que aceitar que você não pode mudar o comportamento alheio, mas você pode mudar a sua reação àquele comportamento. Você pode até tentar persuadir o comportamento alheio, mas você sempre vai ter que partir isso a partir de você. Se você quiser persuadir alguém, você tem que ir lá persuadir, não ficar bravo porque a pessoa não concorda com você. O Platão vai dizer que a verdade é o antídoto contra o caos. Então, sempre que você está num momento de incerteza, busque a verdade, que isso te mantém firme. Se você não conseguir encontrar nenhuma verdade concreta, busque a verdade abstrata, que está na religião, está em Deus. É importante a gente confiar em dados e fatos ao tomar decisões importantes. E onde não tem dados e fatos disponíveis, nós precisamos confiar na fé. Em quinto, isso não é Platão que fala, tá? Uma leitura minha dessa última parte. Sobre a harmonia interna. É importante você manter a calma mesmo em situações difíceis, porque isso reflete o seu equilíbrio interno. Momentos de conflito, momentos de instabilidade são os momentos que você tem mais que praticar a paciência e esperar. Esperar e esperar. Por último, Musashi vai dizer que a estabilidade é uma prática. Você precisa meditar diariamente para cultivar a paz interior. E isso vai fortalecer a sua mente. Então, lembrando, sobre mentalidade, nós tivemos em primeiro lugar o Nietzsche dizendo que nós precisamos amar o destino. Não podemos deixar as críticas nos abalarem, porque elas não definem nada. Nós tivemos Aristóteles dizendo que nós precisamos usar a lógica para não deixar as nossas emoções nos prenderem, né? Então, sempre é importante respirar fundo e analisar a situação antes de reagir. O Marco Aurélio nos ensina a só se abalar com o que a gente pode controlar. Então, sempre que tiver um momento de crise, você analisar, cara, o que aqui eu posso controlar e agir em cima daquilo, não no que você não pode. O que você não pode, você reza, você torce. Platão disse para sempre buscar fatos e dados, não só análises subjetivas. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, busque fatos, afirmações e informações empíricas, concretas, que possam te provar que aquilo realmente que está acontecendo com você é verdade, aquilo que você realmente está paranoico é verdade. O Confúcio vai trazer para a gente manter a calma mesmo em situações difíceis, porque isso reflete nosso equilíbrio, para a gente praticar paciência nos momentos de conflito. E o Musashi vai dizer para nós meditarmos diariamente, porque essa paz interior ela é uma prática. Toda vez que vem um momento difícil, se você consegue praticar a paz interior, vai ficar cada vez mais fácil você ter ela com ambientes cada vez mais estressantes. Por último, eu gostaria de trazer
a contribuição desses filósofos para o seu conhecimento. Nietzsche vai trazer para a gente que conhecimento liberta, que estudar nos torna mais livres, mais poderosos. Então eu te peço que você leia livros que desafiem suas crenças. Se você é de esquerda, leia livros de direita. Se você é de direita, leia livros de esquerda. Aprenda. O Aristóteles vai trazer que contemplar é o viver. A contemplação do mundo é a forma mais elevada da felicidade. Então, todo dia, dedica um tempo para refletir sobre a beleza da natureza, da grama, do céu, das nuvens, das estrelas, dos riachos, dos animais, a sua própria beleza, a beleza da sua esposa, do seu esposo, né, da sua namorada, namorado, filha, cachorro, papagaio. O Marco Aurélio vai dizer que nós precisamos de reflexões diárias. Todos os dias escrever sobre o nosso dia, porque isso vai nos trazer crescimento intelectual. Então, antes de dormir ou ao acordar, escrever o que você está pensando, refletir. Ah, não tenho tempo para isso. Você tem. Você não tem tempo para ficar no Instagram rolando vídeo. Para isso você tem. Platão vai trazer a busca pela verdade, né? Que ele diz que o desejo de saber nos move em direção à sabedoria. Então, tudo o que você acha que é uma verdade absoluta, questione. Como eu falei, se você é de direita, questiona o que ali é verdade ou não. Se você é de esquerda, a mesma coisa. Se tem tanta gente inteligente dos dois lados, significa que tem sabedoria dos dois lados. Pense sempre nisso. O Confúcio vai dizer que a educação é a forma de chegar à excelência. Buscar a educação nos torna melhores em tudo que a gente faz. Então, cara, invista em cursos, invista em mentorias, invista em livros, invista em coisas que vão te fazer crescer profissionalmente, porque é aqui que você vai fazer diferença no mundo. E o Musashi traz por último que aprender é parte do caminho do guerreiro. Nunca pare de aprender. Seja sempre curioso sobre outras culturas, perspectivas, assista a filmes diferentes, leia livros diferentes, jogue videogames diferentes, não seja aquele cara que só joga GTA e FIFA. Traga coisas diferentes para a sua vida. Não? Se você também quer transformar a tua vida, encontrar sua filosofia pessoal, cara, se inscreve aqui nesse YouTube. Aqui você vai aprender diariamente como alcançar força, liderança, clareza, mentalidade, cultura, enquanto você mergulha nos ensinamentos de grandes pensadores. Então, dá um clique aí, porque a sua transformação pode começar hoje. Beleza? Não espera não. Valeu! Tchau, tchau!